começar, tá, com os conceitos básicos de genética. Então, as bases da genética, nós temos que, como toda ciência, né, a genética é uma ciência também, ela tem uma nomenclatura própria, tem regras próprias, nomenclatura própria, e essa nomenclatura, elas são indispensáveis para que a gente possa resolver as questões, interpretar as questões que costumam aparecer na prova, tá certo? Para você dominar, é um vocabulário, o pessoal também chama de glossário, né? É um glossário que você tem que entender o que cada palavra dessa significa, ok? Então, autofecundação. Quando a gente falou de reprodução, lá na frente 1, a gente definiu o que era a autofecundação. Para um indivíduo poder se autofecundar, ele tem que produzir os dois tipos de gametas. Tá? Ele tem que ter a gônada masculina e a gônada feminina, certo? E o próprio gameta masculino dele fecundar o gameta feminino. Então, esse processo ele não gera variabilidade genética, conforme a gente vai ver em seguida, tá? Então, no reino animal, é raro a gente encontrar autofecundação, né? Um exemplo muito comum é na tênia, lá nos platelmintos, né? A tênia sólio, a tênia saginata, elas fazem a autofecundação. Uma obrigatoriedade para o indivíduo que pratica a autofecundação é ele ser monóico, ele ser hermafrodita, tá certo? Só assim, mas apesar de ter alguns animais hermafroditas, a maioria deles evitam a autofecundação pelo motivo que eu já falei. Ela não gera variabilidade genética, tá certo? Nos vegetais existe uma grande variedade de possibilidades, tá? A flor, ela pode ser hermafrodita, certo? A planta pode ser hermafrodita. Então, existe uma grande variação de possibilidades aí. Por que a gente está falando de autofecundação aqui na genética? Porque, para entender o trabalho do Mendel, a gente tem que saber sobre autofecundação, daí essa revisãozinha aqui para a gente, tá? Então, como eu disse para vocês, a autofecundação em animais é rara, e o exemplo mais comum é da tênia. Que tênia é essa aqui, que tem esses ganchos aqui no escólex? Então, essa aqui é a tênia sólio, a tênia do porco, né? E aqui são os proglotes. Os proglotes mais próximos aqui do escólex, eles são jovens, e os proglotes mais maduros são os proglotes fêmeas. Tá? E eles autofecundam, e quando o indivíduo defeca, elimina esses anéis grávidos para o ambiente para fechar o ciclo lá, conforme vocês já estudaram isso lá em platelmintos. Ok? Muito bem. A fecundação cruzada, que é a mais comum, né? Então, quando o gameta de um indivíduo fecunda o gameta do outro indivíduo, tá certo? Como eu disse, no reino animal tem muitos indivíduos hermafroditas, mas eles evitam a autofecundação, praticam a fecundação cruzada, tá? Então, dois indivíduos diferentes produzem gametas diferentes, ou não, né? Nós temos o caso da planária, que quando cruzam os dois estão masculinos, da minhoca, é um caso bastante curioso, né? Vocês já devem ter estudado, tá? Mas o certo é que eles têm que misturar gametas, por isso que é a fecundação cruzada, tá certo? O gameta masculino de um animal fecunda o gameta feminino de outro animal e vice-versa. Então aí nós temos o exemplo clássico, né? Os espermatozoides do macho indo ao encontro do ovócito da fêmea para ter a fecundação. Beleza? Qual é a vantagem dessa fecundação cruzada? É que ela vai gerar a variabilidade genética. Então a autofecundação não gera variabilidade genética e a fecundação cruzada gera variabilidade genética. Beleza? Muito bem. Caráter ou aspecto, certo? Então, o caráter aqui como sinônimo de aspecto, daquilo que a gente vê do indivíduo. Então, o que a gente considera aqui na genética
como caráter ou aspecto. São as características, né, que o indivíduo possui. Ele pode ser detectada, geralmente são observadas no indivíduo. Tá? A gente, na genética mendeliana, a gente chama o caráter de fenótipo. Tá? O que é o fenótipo? O fenótipo é o aspecto, né, do indivíduo. É a descrição, né, como é que o indivíduo é. Eu estou falando seu fenótipo. É alto, baixo, é gordo, magro. As flores são brancas, as flores são vermelhas. Eu estou falando do fenótipo. Tá? Esse fenótipo, como eu disse, né, nas plantas, é que a gente vai tratar mais agora aqui no início para a genética mendeliana. Vamos supor, quando eu digo que uma planta tem flores brancas e outras têm flores vermelhas, que o animal tem pelo curto, o outro tem pelo longo, eu estou falando de fenótipo, tá ok? Esse fenótipo, ele é designado, assim, digamos, pela informação genética que estão lá nos nossos cromossomos, certo? Então, dois conceitos importantes aqui, é o conceito de cromossomo e o conceito de gene. Então, a gente já estudou lá no núcleo interfásico. Estão lembrados do núcleo interfásico? Quais são os componentes do núcleo interfásico? Carioteca, nucleolo, suco nuclear e cromatina. Certo? Do que é feita a cromatina? A cromatina são os filamentos de DNA descondensado, certo? Que estão lá na nossa célula. Certo? Então, existem as células que a gente chama de diploides, células haploides. Por exemplo, as células que formam o nosso corpo. Está falando da nossa espécie, né? Aqui no homem. Então, as células do nosso corpo são células diploides. Nós temos quantos pares de cromossomos? 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, o 23º par no homem é representado por X e Y. Certo? Não é que eles têm a aparência de um X e Y. Foi escolhido essas duas letras para designar esse 23º par. E nas mulheres? Nas mulheres, o 23º par é designado por 2X. Esses cromossomos são os cromossomos são diferentes no homem e na mulher. Como é que esses cromossomos são chamados? São chamados de cromossomos sexuais ou alossomos. Ok? Então, nós temos 23 pares, sendo o 23º par chamado de cromossomos sexuais ou alossomos. Tá? Os outros 22 pares de cromossomos, eles são idênticos no tamanho, na forma e nos genes das características que eles têm. Tá? Esses cromossomos, esses 22 pares, do par número 1 ao par número 22, tá? Eles são iguais na célula masculina e na célula feminina. E eles são chamados de cromossomos autossômicos, ou autossomos. Tá? O gene que está nesses cromossomos são chamados de genes autossômicos. E os genes que estão nos cromossomos sexuais, a gente diz que são genes ligados aos cromossomos sexuais. Tá? Tem que ficar alerta nisso aí, porque isso é motivo de questões no vestibular. Então, as células diploides, como é que a gente representa matematicamente uma célula diploide? Célula 2N. Né? 2 é o quê? 2 é o número de conjuntos de cromossomos que tem na célula. E N? N é uma variável, se refere ao número de cromossomos diferentes que tem. Então, nós temos 23 tipos de cromossomos diferentes. Numa célula diploide, eu vou pegar o 23 do valor do N e multiplicar por 2, 46. Tá? Então, esses cromossomos que são idênticos, do mesmo tamanho, da mesma forma, a mesma classificação, tá? Quanto à posição do centrômero, tá? Eles são chamados de cromossomos homólogos. Tá? Eles só são encontrados em células diploides. Certo? Então, a classificação desses cromossomos leva em consideração a posição do centrômero. Lembra? Volta lá na apostila e vê lá. Tem o cromossomo metacêntrico, que tem o centrômero bem no meio, os dois braços mais ou menos do mesmo tamanho. Tem os cromossomos submetacêntricos, que tem um braço um pouquinho maior do que o outro. O centrômero está um pouquinho deslocado do centro. Tem os cromossomos acrocêntricos, tá? Que tem um bracinho bem curtinho e o outro maior. E os telocêntricos, que o centrômero está na ponta. Então, lembra disso aí. Tá? Por isso que a citologia vem primeiro da genética, lá no núcleo, para poder dar esse embasamento para isso aí.
Ok? Então, como é que a gente chama os cromossomos, né? Dois cromossomos que têm o mesmo tamanho, que têm a mesma forma e a mesma classificação quanto à posição do centrômero. A gente chama de cromossomos homólogos. Tá? Então, é importante também esse conceito, você saber o que são cromossomos homólogos. Inclusive lá, quando for estudar mitose e meiose, precisa relembrar disso aí. Não confundir cromossomos homólogos com cromátides irmãs, tá? Aqui nós estamos falando de cromossomos, um que veio do pai e outro que veio da mãe, tá? Que são do mesmo tamanho, têm a mesma forma e a mesma classificação quanto à posição do centrômero. Combinado? Tranquilo? Beleza, vamos seguir então. Então aqui na figura, nós temos dois cromossomos, essa bolinha branca aqui é o centrômero, tá? Então nós temos dois cromossomos do mesmo tamanho, tá? E tem a mesma classificação, par de homólogo. O que eu chamo de locus gênico? Locus gênico é o local que é definido, né? Local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Então é o local, locus é o local. Tá? Então esse gene ocupa esse locus gênico. E esse aqui, nesse outro, vamos supor que esse veio do pai e esse veio da mãe. Tá? Então eles vão formar um par de alelos. O que é um par de alelos? Um par de genes alelos. Tá? Alelo é lado a lado. Em quem? Em quem que eu tenho genes alelos? Eu tenho genes alelos nos cromossomos homólogos. Tá? Observe que eles são do mesmo tamanho. Tá? Tem a mesma classificação quanto à posição do centrômero. E esses genes ocupam o mesmo local em homólogos diferentes. Como é que eu chamo esse par de gene aqui? Genes alelos. Tá? Então, para a gente começar a se familiarizar, né, aqueles que têm um pouco de dificuldade na genética, vamos começar aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. Por que são homólogos? Porque têm o mesmo tamanho, tá? Tem a mesma classificação quanto à posição do centrômero, do mesmo tipo, e tem genes para as mesmas características. Aqui, olha, esses genes azão, azão, a gente representa gene com letras do nosso alfabeto, alguns genes dominantes com letra maiúscula, ou recessivo com letra minúscula. Então, quando o indivíduo tem um par de genes alelos, por exemplo, A, os dois dominantes, a gente chama ele de homozigoto. Azão, azão. Só que ele pode receber um cromossomo com o gene azão dominante, que veio de um dos pais, e no outro, homólogo a esse aqui, no mesmo local, tem um gene recessivo, azinho. Então esse indivíduo é chamado como heterozigoto, ou híbrido. Tá? Isso aqui é chamado de puro também. Azão, azão é chamado de puro, azão, azinho é chamado de híbrido ou heterozigoto. E ele pode ter recebido dois genes recessivos. Um do pai e outro da mãe. São genes alelos, tá? Só vale aqui para genes na mesmo, que ocupam o mesmo locus gênico. Tá? O plural de locus, loci gênicos. Dois loci gênicos aqui, que está no plural. Ok? Então, para um par de gene alelo, como é que os indivíduos podem ser? Podem ser homozigoto dominante, podem ser heterozigoto ou recessivo. Tá? A gente não costuma falar homozigoto recessivo, porque vamos ver mais na frente que o indivíduo, para ser recessivo, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto. Fechado? Então, que conceito nós temos importante aqui? De cromossomos homólogos, tá? Cromossomos homólogos e de genes alelos. Se esse cromossomo aqui for um cromossomo autossômico, esse gene é um gene autossômico, uma herança autossômica. É igual no homem e na mulher. Tá? A chance da mulher ter esse gene é igual à do homem, porque os cromossomos são iguais. Fechado? Beleza. O que é um gene? Como é que um gene se expressa no indivíduo? Já falamos sobre isso lá quando falamos de proteína, de DNA, na composição química da célula, lá no começo do ano. Tá? Então, o gene é um segmento do cromossomo, uma sequência de base nitrogenada, que se expressa na forma de uma proteína, tá certo? Então, tem o gene, uma proteína, certo? Então, vocês lembram lá do dogma central da biologia. O DNA,
uma fita dele dá origem ao RNA mensageiro na transcrição, e o RNA mensageiro dá origem à proteína na tradução. Então, um gene, uma proteína, tá? Então, como é que um gene ativo se expressa? Ele se expressa na forma de uma proteína, tá? Muito bem. Então, aqui o que eu acabei de falar para vocês, atualmente a gente define gene como sendo um segmento de DNA que transcreve o RNA mensageiro, que vai servir para proteína, ok? Assim, né, a gente pode dizer que um cromossomo tem uma sequência linear de genes, alguns ativos, outros inativos para aquele período, mas é isso que a gente costuma dizer, tá? O local ocupado pelo gene no cromossomo é chamado de locus gênico, o local, tá? E como é que é o plural? Plural de locus, loci. Observe que aqui o plural não está em português, né? Porque no português a gente coloca o S no plural. Aqui o singular está com S no final e o loci significa o plural, tá certo? Não vão confundir. Locus, que é o singular, é o local, e loci, os locais. Beleza? Seguindo. Tá? Como já falei para vocês, quando o gene está localizado num cromossomo autossômico, o gene é chamado de autossômico. E aí já vai a primeira dica para vocês. Herança autossômica tem a mesma chance de acontecer no homem e na mulher, falando da gente especificamente. Tá certo? Tá? Se tiver no cromossomo sexual, aí depende. Mas no autossômico, falar, é uma herança, o albinismo é uma herança autossômica. Então a chance de uma mulher ter esse gene é igual a do homem ter esse gene. Beleza? Fica a dica aí. Alelo, já falei para vocês, né? Em um mesmo par de cromossomo homólogo, o gene localizado em posição correspondente são alelos ou alelomorfos, tá? Para o mesmo caráter. Tá? Se é para a cor dos olhos de um lado, do outro lado, alelo a ele, na mesma posição, também tem que ter para a cor dos olhos. Só que um pode ser para a cor dos olhos escuro, o outro também. Um pode ser para olhos escuros, outro para olho claro. Esse aqui para olho escuro, esse aqui para olho claro, ou os dois para olhos claros, ok? Muito bem. Então, do mesmo jeito. O que acontece? Eventualmente, um alelo, um gene desse cromossomo aqui, ele pode impedir a manifestação do seu correspondente no outro cromossomo homólogo a ele, tá? Ou pode até impedir que ele se manifeste. Esse gene que impede o outro de se manifestar, tá, ele é chamado de gene dominante. Certo? E o que é bloqueado, que não se expressa, ele é chamado de gene recessivo. Nós vamos ver na forma de representar, que a gente representa o gene dominante com letra maiúscula e representa o gene recessivo com letra minúscula. Na maioria das notações são desse jeito, embora haja algumas variações aí que a gente vai ver no decorrer do curso. Tranquilo? Então, cromossomos homólogos, genes alelos, genes autossômicos, cromossomos sexuais, dominante e recessivo. Fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica do indivíduo, tá? Então, vão juntando essas palavras aí, vão sublinhando aí na apostila, vão fazendo uma anotação, tá? Para você não esquecerem o significado dessas palavras. Que normalmente o erro acontece ou é por causa da matemática ou é por causa que não sabe o que significa a palavra, tá? Então vamos lá, a gente não quer que isso aconteça de maneira nenhuma. Então, genótipo. O que é o genótipo? Né? A gente costuma dizer que o genótipo é a representação dos genes de um indivíduo. Tá? O patrimônio genético do indivíduo é o seu genótipo. Embora haja outros empregos para essa palavra, mas aqui na genética mendeliana é desse jeito que a gente vai usar. Tá? O gene dominante. Como é que a gente representa o gene? O alfabeto tem 26 letras, 27. Qual que eu vou usar para representar a cor dos olhos? Né? Qual que eu vou usar para representar se o cara é míope ou se tem visão normal? Então, normalmente, né, uma convenção, a gente utiliza a inicial da característica recessiva. Tá? A letra inicial da característica recessiva. Por exemplo, tá? Vamos supor que tem uma espécie de vegetal que tem 2 genes, alelos, né, que controlam a cor das flores. O gene dominante,
ele é responsável pelo caráter ou pelo fenótipo flores vermelhas. Enquanto que o recessivo, então o dominante, determina aqui flores de que cor? Vermelhas. E o recessivo, o seu alelo recessivo, ele determina flores, que a planta produza flores brancas. Feito? Então, que letra que eu vou usar para representar o gene para a cor da flor dessa planta? Então, eu vou escolher a inicial da característica recessiva. Qual é a característica recessiva? Branco. Qual é a inicial? O B. Então, eu vou usar a letra B para representar o genótipo, tá? Esse par de genes que a gente está falando aqui, esses dois alelos. O alelo dominante, que determina que a planta produza flores vermelhas, a gente vai indicar com B maiúsculo. E o recessivo com B minúsculo. Então, qual é o alelo recessivo do Bzão? O Bzinho. Qual é o alelo dominante do Bzinho? O Bzão. Tá? É um conceito relativamente tranquilo, mas tem gente que chega ainda, depois que acaba o ensino médio, com dificuldade nisso. Tá? Se eu não usar a inicial da questão do recessivo, está errado. Se a prova for dissertativa, com certeza o examinador vai querer que você use a forma correta. Agora, para fazer o cálculo lá numa prova de múltipla escolha, não vai fazer muita diferença. A maioria das pessoas usa o A mesmo, para tudo. Azão, azinho, para tudo. Mas não é o correto, tá? O correto é usar o quê? A inicial da característica do recessivo. Aí você pega a inicial dele, maiúsculo, representa o gene dominante. E a minúsculo, o gene recessivo. Beleza? Olha só aqui um exemplo, como é que eu faria no caso dessa flor aqui. Então, eu vou ter uma planta que vai ser Bzão, né? Embora tenham dois genes para a mesma característica, só um deles se expressa. E qual é que vai se expressar? Se os dois são Bzão, tanto faz ser esse primeiro, ser o segundo, tanto faz. Como é que eu chamo esse genótipo? Isso aqui é um genótipo. Bzão é genótipo. Como é que eu chamo esse genótipo? De homozigoto dominante. E qual vai ser a cor da flor que essa planta vai produzir? Vermelha. E qual é o outro tipo de genótipo? Bzinho. O que é Bzinho? Um genótipo. Como é que eu chamo esse genótipo? Heterozigoto. Qual é o gene que vai se manifestar nele? O Bzão, que determina a flor vermelha, ou o Bzinho, que fica inibido? O Bzão. Todo heterozigoto manifesta a característica do dominante na herança com dominância completa. Tá? Então, flores vermelhas. Mas o senhor falou que tem planta que produz flor branca. Tem. Para ela produzir flor branca, como eu disse anteriormente, ela tem que ter dois genes recessivos, o Bzinho e o Bzinho. Tá? E um homozigoto recessivo para as flores brancas. Ok? Beleza. Entenderam? Tá. Se fosse uso da mão, destro é dominante, canhoto é recessivo. Qual é a letra que a gente ia usar? C, de canhoto. Czão, homozigoto dominante, destro. Czinho, heterozigoto, destro também. Czinho, no meu caso, canhoto. Tá? Desse jeito que funciona. Ok? Muito bem. E, na maioria dos casos, o fenótipo, que é a característica do indivíduo, certo? É o resultado da interação do genótipo com o meio. Ninguém é só genética, ninguém só a influência do meio. Nós vamos reforçar isso lá em evolução, tá? Então, a gente é a interação da herança genética que a gente herda do papai e da mamãe, mais o meio em que a gente vive. Uma pessoa que more lá no Rio Grande do Sul, certo? Ela tem a cor da pele dela lá de uma tonalidade. Se ela vir morar aqui em Roraima, com certeza a cor da pele dela vai mudar. Porque mudou a genética ou porque mudou o meio? Porque mudou o meio, aqui a insolação é bem maior. Ok? Então, podemos representar assim, ó, o fenótipo, a gente representa geralmente assim, genótipo mais o meio, tá? E tem indivíduos que imitam outros seres sem ter o genótipo dele, tá? Uma cópia. Como é que a gente chama a cópia, né,
de um outro indivíduo sem ser pelo gene. A gente chama de fenocópia. Tá? Então, os indivíduos que por força de influência ambiental, só do ambiente, tá? Eles vão ter um genótipo diferente do seu, chamado de fenocópia. Tá? Por exemplo, a falsa cobra coral. Ela é uma fenocópia da coral verdadeira. Certo? Ela se parece com a coral verdadeira, mas ela não é coral verdadeira, é uma fenocópia. Tá? Se você tem cabelo liso e coloca ele para ficar enrolado, você está fazendo uma fenocópia. Mas não foi por influência do meio, né? Você que forçou, só reforçando o exemplo. Tá? Genoma, conjunto de DNA contido no cromossomo da espécie. Nosso genoma são 23 cromossomos. A sequência de base nitrogenada desses 23 cromossomos é o nosso genoma. Tem aquele projeto Genoma Humano, leia sobre isso. De vez em quando caem questões sobre isso, a gente vai falar mais na frente sobre isso também. Tá? Linhagem. O que a gente chama de linhagem? Tá? Ou variedade. Tá? Então, linhagens é um conjunto de indivíduos que apresentam o mesmo genótipo ou o mesmo fenótipo. A gente chama popularmente de linhagem ou variedade. Tá? Então, uma ervilha que produz semente lisa é uma variedade. Semente rugosa é outra variedade da mesma planta. Ok? Considerando na espécie animal, outro exemplo aqui para vocês. Tá? A gente vai terminar aqui essa primeira parte, a gente vai dar uma pausa, já a gente volta dando continuidade no assunto. Tá certo? Muito bem. Então, considerando uma espécie animal em que o alelo dominante é emisão, tá? Condiciona a pelagem branca e o seu alelo recessivo emizinho determina marrom. Então, como é que a gente vai representar os genótipos e os fenótipos desse indivíduo? Observe o quadro, tá? Então, genótipo é representado pelos genes, emisão, homozigoto dominante. Fenótipo, pelagem branca. Emisão, emizinho, heterozigoto, é o genótipo. Também é pelagem branca, por quê? Porque o emisão é dominante e lá em cima está dizendo que é branco. Emizinho, pelagem marrom, recessivo. Ah, professor, mas ele é homozigoto, o senhor não fala homozigoto recessivo? Não, é uma questão lá da gramática, né? Seria uma redundância. Por que é uma redundância? Porque todo recessivo obrigatoriamente é um homozigoto, tá? Então não preciso ficar falando isso toda hora. Chamamos de selvagem. Esse gene selvagem, esse fenótipo selvagem, normalmente é o mais frequente na natureza. Normalmente. Lembra que na biologia é muito perigoso a gente generalizar, tá? E geralmente também ele é o dominante. Agora tem as exceções, como eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, no caso da tipagem sanguínea ABO, ou AB0. O O é o sangue mais frequente. É o tipo de sangue mais frequente. Tá? E, no entanto, ele é recessivo. Tá? Quem tem sangue tipo O é recessivo, embora seja o mais abundante. Mas, via de regra, né, a maioria das vezes, o selvagem é o mais abundante na natureza. E aqui